O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Quem disse isso foi o filósofo Sêneca. Certa vez, um médico psiquiatra muito conceituado analisou as preocupações características dos seus pacientes. E olha só, ele verificou que 40% deles estavam preocupados com as coisas que nunca iriam acontecer. 30% estavam preocupados com as coisas acontecidas no passado. 12% tinham medo de perder a saúde, embora a sua única doença estivesse na imaginação. E os outros 18% tinham outras preocupações, mas o médico descobriu que, em geral, essas mesmas preocupações não tinham qualquer fundamento. Na mensagem passada, começamos a falar sobre o mal do século, a ansiedade. Se você não assistiu ainda, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E hoje, nós continuamos a falar sobre a ansiedade e como Jesus nos ensina a vencer este mal através do texto de Mateus 6, de 25 a 34. Então, enquanto roda a vinheta, abra sua Bíblia em Mateus 6, 25 a 34. Você me ouviu semana passada dizer que quem somos determina o que fazemos. Nós já aprendemos que a ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo, você tem que trabalhar para isso. Nós vimos também que a ansiedade não é proibir a cautela quanto ao futuro, é importante, é necessário que você planeje. E também vimos que a ansiedade não é estar isento de dificuldades. Nós passamos por problemas, passamos por dificuldades. E vimos também 3 coisas sobre o que é a ansiedade. Vimos que a ansiedade é destrutiva, ela é enganadora e ela é também inútil. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o que a ansiedade é. Então você abriu aí em Mateus capítulo 6, vamos ler agora a partir da segunda parte do verso 25, para vermos que a ansiedade ela é cega. A ansiedade é cega. O que diz Jesus? Na Nova Versão Internacional é a versão que eu estou usando. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? A ansiedade é uma falsa visão da vida. A ansiedade é uma falsa visão de si mesmo. A ansiedade é uma falsa visão de Deus. Portanto, a ansiedade, ela nos cega. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos, que bebemos, que vestimos, que temos. E isso faz-nos ficar tão preocupados com os meios para ter o que comer, o que beber, o que vestir, o que ter. Nós ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos do propósito da nossa vida, do objetivo da vida, que é glorificar a Deus. Meu amado, minha amada, a ansiedade é um grande mal. Porque quando ficamos ansiosos, nós às vezes ficamos tão ansiosos com as provisões que esquecemos de confiar no provedor. A ansiedade não nos deixa ver a obra da providência de Deus na criação. E é isto que Jesus nos ensina através
dessa comparação que ele cita da criação, aqui no verso 25 e no verso 26. Deus alimenta as aves do céu. As aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não têm uma despensa para provisão para uma semana, nem um celeiro que é a provisão para um ano. Mas Deus as alimenta. Se Deus nos deu um corpo com vida, e se o nosso corpo é mais do que o alimento e as vestes, meu amado, confie que Deus vai te dar alimentos e vestes. Porque Deus é o responsável pela nossa vida e pelo nosso corpo. Se Deus cuida do maior, que é o nosso corpo, não podemos nós confiar em Deus para cuidar do menor, o nosso alimento e as nossas vestes? O que você preferiria? Responda sinceramente. Da famosa série Perguntas que eu posso fazer porque eu sou seu pastor, e mesmo que você não seja meu filho, agora você está me ouvindo e pronto. O que é melhor? O que você preferiria? Responda sinceramente. Um armário cheio das comidas mais caras. Um guarda-roupa cheio das roupas de última grife, das grifes mais caras, da última moda, das grifes mais caras. Ou um corpo com saúde? Claro que você vai responder um corpo com saúde. Porque que adianta um corpo sem saúde e ter roupa para vestir cara, comida para comer, se você não tem saúde? Deus cuida do maior, meu amado. Deus cuida do nosso corpo. Então fique tranquilo quanto a isso. Não fique pensando na provisão, preocupado, ansioso com a provisão. Confie no provedor. Faça a sua parte. Trabalhe. Busque. Estude. Aprimore-se. Creia que Deus é o provedor. Ele vai te abençoar. Jesus diz tão belamente aqui em Mateus 6,26, que os lírios se vestem com maior glória que o próprio Salomão. Não houve rei em Israel com tanta riqueza, com tanta roupa cara, com tanta coisa que Salomão. E você e eu, meu amado, nós valemos mais, mas muito mais mesmo, que todas as aves que Deus tenha criado, que todos os lírios que existem na criação. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O ser humano é a coroa da criação. Você é a coroa da criação de Deus. Você vale muito mais que qualquer outra coisa nesse universo todo. Meu amado, minha amada, entenda, se Deus alimenta as aves, se Deus veste os lírios do campo, Ele não vai cuidar dos seus filhos? Qual é então o problema aqui com a ansiedade? O problema não é o pequeno poder de Deus, porque Deus não tem um pequeno poder, Deus é o todo-poderoso, Deus é o de todo poder. O problema é a nossa pequena fé. Olha o que Jesus fala no capítulo 6, verso 30. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, meu querido, meu amado irmão, minha amada irmã, a ansiedade, ela nos deixa cegos. A ansiedade não nos permite olhar para o Deus provedor. A ansiedade nos incapacita a olhar com os olhos da fé. Segunda coisa que a ansiedade é, que a gente aprende no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, está nos versos 31 e 32. Olha o que diz Jesus. Portanto, não se preocupe dizendo, que vamos comer? Ou, que vamos beber? Ou, que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
Meu amado, olha para mim agora, olha para mim agora. Preste bastante atenção no que eu vou falar. A ansiedade nos torna menos do que cristãos. Como é que é, pastor? É isso mesmo que você ouviu. A ansiedade nos torna menos do que crentes. Porque quando permitimos que a ansiedade tome conta de nós, quando você permite que a ansiedade tome conta do seu coração, das suas preocupações, você está agindo pior. Presta atenção, você está agindo pior do que aqueles que não creem em Jesus. Porque a ansiedade é incompatível com a fé cristã. A ansiedade nos assemelha aos incrédulos, aos pagãos. A ansiedade não é algo que o Filho do Deus Todo-Poderoso deva ter. Você não é filho do Deus Todo-Poderoso, você não tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então você é filho do Deus de todo poder. A ansiedade é gerada no ventre da incredulidade. A ansiedade é gerada no ventre da falta de fé. Por isso ela é contra Deus, então é pecado. Quando ficamos ansiosos com respeito ao que comer, ao que vestir, coisas semelhantes, passamos a viver num nível inferior ao dos animais e das plantas. E é isso mesmo que Satanás quer. Quer que a nossa imagem, a nossa semelhança de Deus seja reduzida, esmagada, transformada, rasgada em simples animais. Porque Satanás odeia Deus e odeia o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Perceba que toda a natureza, toda a criação depende de Deus. E Deus jamais falha. Somente os homens falham quando acham que depender do dinheiro é tudo na vida. Fizeram uma pesquisa uma vez numa das regiões mais ricas dos Estados Unidos e perguntaram para aqueles ricaços, milionários, qual era a sua maior preocupação, qual era o seu maior problema. A maior preocupação, sabe qual foi a resposta? Ter mais dinheiro. Essa turma pensa que ter dinheiro é tudo na vida. Aí vem as preocupações, a ansiedade, sabe por quê? Porque o dinheiro sempre falha. Me responda mais uma vez com toda a sinceridade a mais essa pergunta. Como podemos encorajar as pessoas? Como você pode, você que está me assistindo agora, como você pode encorajar as pessoas a colocarem a sua confiança em Deus com respeito ao céu, à vida eterna, se você não confia em Deus em relação ao hoje, ao agora, às coisas da terra, às coisas terrenas? Um crente ansioso é uma contradição. Porque a ansiedade é o oposto da fé. É uma incoerência pregar a fé e viver a ansiedade. A ansiedade nos leva a perder o testemunho do cristão. E Jesus está dizendo que a ansiedade é característica dos incrédulos, dos que não confiam em Deus Pai, daqueles que não conhecem a Deus. Meu querido, você não é assim. Você não é um incrédulo, você confia em Deus, você é filho de Deus. Porque um filho de Deus tem convicção do amor e do cuidado de Deus. Olha o que diz Paulo, num dos textos mais lindos de toda a Bíblia Sagrada, que é Romanos capítulo 8, verso 31 e 32. Você sabe, pode repetir comigo aqui agora em voz alta. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quero terminar essa palavra, essa segunda parte dessa mensagem sobre vença a ansiedade, citando um pregador inglês chamado J.H. Jowett. Ele acreditava que uma paz interior não vem de circunstâncias tranquilas, mas de um coração
despreocupado. Olha o que ele disse, abre aspas. Se tivermos que ouvir 100 pessoas a repetir a frase, não deixes o teu coração estar preocupado, vamos observar que 99 dessas pessoas enfatizam a palavra preocupado. Eu sou levado a crer que se deve dar ênfase à palavra coração. O coração deve estar revestido de uma serena realeza, mesmo quando o inferno está a bater e a causar distúrbios nos seus portões. Fecha aspas. Amados, as palavras preceptivas de Joad leva-nos a desejar ver se estamos a despender mais energia tentando evitar dificuldades do que a deixar que elas me levem a conhecer melhor a Cristo. Quando você entende que as dificuldades são para nos fazer melhor conhecer a Cristo, você não vai ter motivo para ficar ansioso. Quando você vê que seus problemas vão te fazer ser mais como Jesus, você não tem motivo para ficar ansioso. Quando você vê que os medos que você enfrenta vão te fazer a ser forte como Jesus, você não tem por que ficar ansioso. Porque se assim for, nada mais posso esperar a não ser frustração, fracasso, uma vida completamente ansiosa. Você sabe muito bem o que Jesus disse em João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, não se preocupe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E Jesus estava dizendo isso para preparar os seus discípulos para os dias difíceis que viria da sua crucificação. Jesus sabia que eles poderiam resistir à tempestade apenas confiando em Deus, apesar do aparente triunfo do mal de vê-lo naquela cruz morto. Lembre-se, meu amado, a ansiedade é cega e é também incrédula. Não deixe que ela cegue a sua visão de Deus e lhe deixe apenas olhando os seus problemas. Olhe para o tamanho do seu Deus e não para o tamanho dos seus problemas. Deus te abençoe. Na próxima semana, a última mensagem desta série sobre vencer a ansiedade. E não esqueça, você que está nos assistindo hoje, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos ajude a chegar a 1000 inscritos até o final do ano. Falta pouco tempo para acabar o ano, já está aí as coisas enfeitadas de Natal. Você pode me ajudar compartilhando esse vídeo através do link aqui embaixo, compartilhar. Dê o seu ok, dê o seu joinha, dê o seu gostei. Isso ajuda e ajuda muito para que possamos todos distribuir, pregar o Evangelho de Deus. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus assim permitir. Fiquem com Jesus.